Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de ensino religioso? Vamos aproveitar para estudar ensino religioso hoje e história, porque depois amanhã a gente tem que estudar matemática, educação física e inglês, tá? Porque amanhã é sábado letivo, né? Hoje a gente vai estudar então a página 170. Deixa eu ver aqui onde que tá a página. Aqui, ó, página 170 a 172, né? Do nosso plano de estudo tutorado, tá? E aí, a nossa unidade temática é manifestações culturais e religiosas, certo? Nosso objeto de conhecimento é representações religiosas na arte. A nossa habilidade é identificar representações religiosas em diferentes expressões artísticas, e essas expressões artísticas são pinturas, é a nossa arquitetura, né? Como as casas são feitas, as igrejas, as construções, as esculturas, os ícones, os símbolos, as imagens, né? E a gente vai reconhecer essas expressões artísticas como parte da identidade das culturas, né, diferentes culturas e tradições religiosas, certo? Então, a gente tem os conteúdos relacionados, são representações religiosas em diferentes expressões artísticas, que a gente já leu ali em cima, ó, pintura, arquitetura, esculturas, ícones, símbolos e imagens, certo? O nosso tema de hoje é o mosaico bizantino. O que é um mosaico bizantino, né? Temos uma figura aí, ó. Império Bizantino em 600 anos depois de Cristo. Então, esse mosaico bizantino, ele tem a ver com o Império Bizantino em 600 depois de Cristo, certo? Essa imagem do mapa, né, do Império Bizantino, ela foi encontrada na Wikipédia. E aí ele fala que o mosaico bizantino, ele é uma expressão artística do Império Bizantino, tá? E essa manifestação artística, ela é muito antiga. Ela aconteceu do ano 395 a 1456 depois de Cristo, tá? E naquela época, o cristianismo, ele era a religião oficial. Por isso, considerava-se que o imperador tinha um papel sagrado e que governava em nome de Deus, né? Abaixa um pouquinho, por favor. Os mosaicos eram utilizados em obras de arte que tinham por objetivo ensinar às pessoas os princípios cristãos e reafirmar a grandeza do imperador. Então, olha só, naquela época, o cristianismo Então, o que acontece? Então, o imperador ele tinha papel sagrado, né? E o cristianismo era a religião oficial do Império Bizantino. E aí, esses mosaicos, eles ensinavam às pessoas princípios cristãos e reafirmava a grandeza do imperador.
Como a religião e política se misturavam no Império Bizantino, muitas igrejas monumentais foram construídas como demonstração de poder. Aqui, ó, aqui tem essa igreja, né? Igreja de Santa Sofia. Olha só como ela é imponente, né? Essas igrejas sempre continham cúpulas sustentadas por colunas, onde havia capitéis trabalhados e decorados com revestimento de ouro, né? Então, assim, desde aquela época a gente já tinha essas construções grandiosas, né, e imponentes. E aí tinha os capitéis que eram trabalhados e decorados com revestimento de ouro, certo? Isso a gente está na página 170, tá? Do nosso PET. A Igreja de Santa Sofia é o mais grandioso exemplo dessa arquitetura, onde trabalharam mais de 10.000 homens durante quase 6 anos. Né? Então, assim, imagina, 10.000 homens trabalhando, é quase que a população de Ibiraci, né? Durante quase 6 anos. E aí, para decorar essas igrejas, foi utilizado o mosaico, que é a formação de uma figura com pequenos pedaços de pedras colocadas sobre cimento fresco de uma parede. Olha só. Então, através do mosaico, retratavam-se o imperador ou a imperatriz, bem como figuras religiosas, cenas do evangelho ou os profetas, né? Então, olha que interessante, eram verdadeiros artistas, né, para estar fazendo aí essas obras de arte, né? Detalhe ampliado de mosaico bizantino. Aqui a nossa figura falando, né? Dava muito trabalho e gastava-se muito tempo, né, para fazer isso, não é verdade? Aqui a gente tem o interior de uma igreja bizantina em Ravenna, Itália. Olha aí, né? A igreja bizantina em Ravenna. Aqui a gente tem o mosaico bizantino retratando o batismo de Jesus. A nossa atividade propõe que a gente faça um mosaico. E como que a gente vai fazer esse mosaico, né? A gente vai recortar papéis coloridos de revistas, jornais, ou pintar de várias cores o papel. Depois recorta para em seguida tentar formar uma figura. E você vai escolher um desenho de sua preferência, tá? Então, vocês escolhem o desenho e vê, assim, conforme vocês preferem, né? Então, por hoje é isso, né? Na nossa aula de ensino religioso, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no grupo. Fiquem com Deus. E depois temos a nossa aula de matemática, certinho? Aliás, matemática não, história, né? A matemática da Maris deixou para amanhã, para ficar junto com educação física e inglês, que é por causa do feriado de 7 de setembro, né? Tchau, tchau!